Meu irmão fez da minha vida um inferno, depois engravidou minha esposa. Agora ele quer a minha ajuda, depois que nossos pais o deserdaram e me deixaram uma herança de $2 milhões. Meu irmão mais novo, David, sempre teve um ressentimento profundo contra mim. Se você acha que isso vem de ciúmes, está enganado. Ele era o filho preferido, não eu. Não havia motivo para ele ser invejoso. Para você entender o contexto, nossa mãe sempre mimou David. Ele era o filho de ouro da família. Ela cozinhava suas refeições, lavava suas roupas e até pedia para eu ajudá-lo com as tarefas escolares. Eu era esperado para ajudá-lo simplesmente porque éramos família, mas nunca recebi a mesma consideração. Aceitei isso, pois sempre fui muito independente. Talvez fosse parcialmente minha culpa, por sempre atender suas necessidades sem esperar nada em troca. Ele nunca me ajudou quando precisei e só se aproximava quando queria algo. Enquanto eu era uma criança quieta e introvertida, que gostava de estudar e ficar sozinho, ele era barulhento e agressivo, como nosso pai. Também sou direto e honesto, nunca adoçando as coisas. Acredito que minha mãe pode ter desenvolvido uma percepção negativa de mim por causa da minha franqueza. Esse favoritismo fez de David o queridinho da família, e eu não me importava com isso enquanto crescíamos. No entanto, os problemas começaram quando ele começou a me intimidar e zombar de mim por ser diferente dele. Ele me provocava por causa da minha altura e do fato de que eu usava óculos. Ele invadia meu quarto, lia meu diário e depois reclamava com minha mãe sobre o que eu havia escrito. Quando eu gritava com ele e reclamava para nossos pais sobre a invasão de privacidade, eles riam dizendo que não era nada sério. Ele fez coisas piores, como quase quebrar meus óculos e colocar coisas nojentas na minha comida. Ele até colocou pedras no meu cereal uma vez, mas felizmente as encontrei antes que danificassem meus dentes. Quando contei para minha mãe, ela minimizou, dizendo que era assim que irmãos se ligavam. Sempre que brigávamos, David se concentrava nas minhas inseguranças para me insultar. Estudávamos na mesma escola, então ele sabia que eu era intimidado por alguns colegas. Em vez de me apoiar, ele se juntava aos agressores, me chamando de nomes como perdedor feio ou macaco peludo e encorajava-os a me machucar fisicamente, dizendo que eu era apenas um grande fracasso. Outra vez, durante uma briga sobre algo trivial que nem me lembro, ele me disse para me matar. Embora eu conseguisse ignorar a maioria dos insultos, esse realmente me machucou, pois eu estava lutando com minha saúde mental na época. Hoje estou melhor, mas foi devastador ouvir que meu próprio irmão queria minha morte. Como meu pai estava frequentemente no trabalho e minha mãe não se importava muito, as coisas pioraram progressivamente durante o ensino médio. Houve um incidente chocante quando David tentou colocar fogo no meu cabelo. Inacreditavelmente, nossa mãe o defendeu, alegando que ele estava apenas brincando. Sério, quem se comporta assim? Felizmente, meu pai finalmente ficou do meu lado e apontou a gravidade da situação. Ele até ameaçou chamar a polícia para David. Esse momento foi uma verdadeira revelação para meu irmão, pois ele nunca havia enfrentado consequências por suas ações antes. Ele ficou genuinamente chocado, e meu pai deixou claro que já era o suficiente e que David precisava começar a respeitar seu irmão mais velho. Mais tarde, meu pai entrou no meu quarto para conversar. Eu nunca esperava o apoio dele, já que ele sempre dizia o quanto ele e David eram parecidos, o que era verdade. Mas naquele dia, meu pai admitiu que havia esperado por anos que David amadurecesse, mas estava lentamente percebendo que David estava se tornando um grande valentão. Ouvir isso do meu pai foi incrivelmente reconfortante, e quase desabei em lágrimas. Confessei tudo o que David havia feito comigo ao longo dos anos, e até mencionei o bullying que sofria na escola. Meu pai ficou chocado com o quanto eu tinha aguentado. No dia seguinte, ele foi até a escola e falou com o diretor para garantir que os valentões fossem advertidos sobre as consequências graves caso continuassem. Naquela noite, meu pai me inscreveu em aulas de MMA em uma academia local, dizendo que eu precisava me tornar mais homem e enfrentar os agressores da minha vida. Eu admito que, para um nerd como eu, tentar aprender a lutar pode ter parecido engraçado, mas eu estava muito focado. Consegui equilibrar bem meus estudos e os treinos diários, e as aulas de MMA mudaram completamente minha vida e meu físico.
Um dia, David voltou às suas antigas travessuras. Ele roubou o dinheiro do meu bolso, que recebíamos como mesada por ajudar nas tarefas de casa. Eu estava economizando há um tempo. David invadiu meu quarto e pegou o dinheiro. Eu o peguei quando ele estava prestes a sair de bicicleta com seus amigos. Exigi que ele devolvesse meu dinheiro, mas David zombou de mim, dizendo que tudo o que eu podia fazer era correr para o papai para pedir ajuda. Não sei o que me deu, mas dei um soco no rosto dele. Ele ficou atordoado, caiu para trás, e eu recuperei meu dinheiro do bolso dele antes de jogá-lo no chão de novo. David começou a chorar alto, o que foi bastante cômico. No entanto, minha mãe correu para ajudá-lo e saber o que havia acontecido. Quando ela descobriu que eu havia brigado com ele, ficou surpresa e me repreendeu, dizendo que eu deveria ser um exemplo melhor para David, que parecia estar gostando de me ver sendo repreendido. Minha mãe também reclamou com meu pai sobre meu comportamento, dizendo que eu precisava ser controlado. Meu pai, com uma expressão sombria, pediu que ambos explicássemos. Contei como David havia roubado o dinheiro que eu havia trabalhado duro para ganhar e economizar, enquanto David tentou justificar, dizendo que precisava do dinheiro para um encontro e que, como irmão, eu deveria ajudá-lo. No entanto, meu pai disse a David que ele tinha sorte por eu ter apenas dado um soco nele por roubar, pois qualquer outra pessoa teria chamado a polícia. Ele continuou dizendo a David que ele não tinha o direito de pegar as coisas dos outros sem o consentimento deles. David não gostou disso e fez uma birra, provavelmente esperando que nossa mãe ficasse do lado dele. Mas meu pai se manteve firme. Quando David percebeu que não seria punido por ter sido agredido, ele gritou o quanto me odiava e correu para o quarto, trancando-se lá dentro. Depois desse incidente, David começou a se distanciar de mim. Ele finalmente entendeu que não podia mais me intimidar fisicamente e que até nosso pai havia parado de apoiar suas palhaçadas. Pela primeira vez em muito tempo, senti que éramos iguais. Embora ele não pudesse mais me machucar fisicamente, ele começou a recorrer a insultos verbais quando nossos pais não estavam por perto. Seu comportamento piorou com a idade, ficando mais irritado e de pavio curto a cada ano. Quando eu abordava com uma pergunta, ele me ignorava e saía murmurando insultos como nerd ou fracassado entre os dentes. Se precisava comunicar algo, ele passava a mensagem através de nossa mãe, em vez de falar diretamente comigo. Quando perguntei a ela por que David não podia simplesmente falar comigo, ela pedia para que eu fosse mais compreensivo. Não sabia dizer se era apenas a puberdade ou um ódio genuíno. Com o tempo, lidar com seus comentários se tornou insuportável e eu ansiava para sair de casa e me afastar dele. Eu pedia repetidamente para minha mãe mediar uma conversa entre nós para resolvermos nossas questões, mas ela sempre se recusava, dizendo que não queria se envolver. Quando perguntei sua opinião sobre por que David me tratava daquele jeito, ela evitava a pergunta. Eventualmente fui para a universidade dos meus sonhos, tendo conseguido uma bolsa como um dos melhores alunos. Meu pai fez uma festa para mim e até minha mãe parecia orgulhosa. No entanto, David permaneceu distante e alheio, mal reconhecendo minhas conquistas. O dia em que saí para a universidade foi uma mistura de excitação pelo futuro e alívio por escapar do ambiente tóxico de casa. Os primeiros meses na universidade foram libertadores. Fiz novos amigos, aproveitei as aulas e comecei a construir uma vida separada da atmosfera opressiva da minha infância. O medo constante dos ataques verbais de David desapareceu e isso me trouxe uma nova sensação de paz. Durante o meu segundo ano, conheci minha esposa Karen em uma festa da fraternidade através de um amigo. Nós imediatamente nos demos bem. Vinda de uma família religiosa, ela não concordava com ter filhos fora do casamento. No entanto, quando descobrimos que ela estava grávida no nosso último ano, decidimos nos casar logo após a formatura. Nosso casamento foi uma cerimônia pequena, mas alegre. Nossos pais ficaram felizes por nós e aproveitamos a celebração. Naquele momento, acreditei que Karen era o amor da minha vida. Sempre imaginei um relacionamento monogâmico, uma mulher com quem eu dividiria minha vida. Apesar de outras mulheres demonstrarem interesse ao longo dos anos, nunca busquei nada além, pois estava genuinamente satisfeito no meu casamento.
Karen era minha garota dos sonhos e eu nunca quis machucá-la. No entanto, mais tarde, descobri 2 incidentes de infidelidade durante nosso casamento. Um deles foi um caso intermitente com um colega de trabalho casado que durou vários anos e o outro foi um breve envolvimento com um ex-namorado durante uma visita à família dela. Alguns podem pensar que eu fui ingênuo e, olhando para trás, não posso discordar completamente. Cada vez que nos separávamos por um tempo, eu escolhia perdoar minha esposa. Eu não queria criar nosso filho em um lar destruído e acreditava que poderíamos superar esses obstáculos. O caso com o colega de trabalho aconteceu quando éramos jovens, e atribuí isso a erros juvenis e má decisão. Por um período, as coisas pareciam melhorar. Embora eu nunca tenha confiado completamente nela novamente, fiz o meu melhor para deixar as dúvidas de lado, sabendo que, se eu escolhesse perdoá-la, teria que trabalhar de verdade para um novo começo. Se passaram 4 anos desde sua segunda traição, e eu me sentia confiante na decisão de dar a ela outra chance. Karen parecia ter mudado, e estávamos genuinamente felizes planejando o futuro da nossa família. Contudo, 3 meses atrás, meu mundo desabou novamente quando ela revelou que estava tendo um caso de longa data e sugeriu que nosso filho poderia não ser meu. As palavras me atingiram como um soco. Um misto de choque, traição e descrença tomou conta de mim. Lutei para compreender a enormidade de sua confissão. Atordoado, consegui perguntar por que ela havia guardado um segredo tão significativo, e como ela poderia ter feito algo tão devastador. Sua reação foi fria e indiferente, como se estivesse desconectada da dor que havia causado. As respostas vagas de Karen me deixaram com mais perguntas do que respostas. Foi um momento surreal e doloroso, confrontando a confiança destruída e a incerteza sobre minha própria família. Continuei pressionando Karen pela verdade, porque sentia que merecia saber quem era o pai do filho que eu estava criando desde o nascimento. No fim, ela admitiu que era David. Meus olhos se arregalaram de choque enquanto eu perguntava a Karen o que ela queria dizer. Ela explicou que ela e David haviam se tornado amigos quando eu a apresentei à minha família, e ela ficou conosco do Dia de Ação de Graças até o Ano Novo. David, que normalmente era frio comigo, se mostrou caloroso e educado com ela, o que me deixou feliz, pois eu não queria que Karen se sentisse indesejada. Karen queria ser aceita pela minha família, então passou muito tempo com minha mãe sempre que possível. Ela percebeu a tensão entre David e eu e me questionou sobre isso. Eu me abri sobre nosso relacionamento conturbado e expliquei que talvez nunca o repararíamos devido aos sentimentos mal resolvidos dele. Karen entendeu, mas começou a incluir David nos nossos passeios, na esperança de que isso ajudasse a nos aproximar. Sempre que planejávamos assistir a um filme, ela convidava David, e acabávamos assistindo o que ele escolhia. Durante esse período, David e eu trocávamos algumas palavras, o que já era uma melhoria comparado ao tratamento de silêncio habitual dele. Lembro-me de Karen e David passarem tempo juntos jogando videogames, mas nunca pensei muito nisso. Karen me contou que, um dia, David se abriu para ela sobre suas lutas e um recente término de namoro. Sentindo-se vulnerável, ele começou uma amizade com ela. Ela mencionou que ele flertava de forma inocente quando eu não estava por perto, e, eventualmente, as coisas saíram do controle. A visão de minha esposa e meu irmão dormindo juntos me fez sentir enjoado. Karen confessou que se sentiu culpada depois e rompeu com ele, o que coincidia com sua decisão abrupta de voltar para casa, em vez de passar o ano novo comigo. Embora eu tenha tentado convencê-la a ficar, ela foi firme em sua decisão de partir. Quando nos encontramos de volta na faculdade depois das festas, ela parecia estar de volta ao seu estado normal, alegre, então eu não questionei nada. 2 semanas depois, descobrimos que ela estava grávida. Karen admitiu que não sabia se o filho era meu ou de David, e, sem uma maneira de provar isso, ela escolheu ficar comigo, sabendo que eu era o irmão mais confiável. Foi por isso que nos casamos. Meu mundo parecia estar desmoronando. O filho que eu tanto amava poderia não ser meu. Perguntei a Karen se ela havia continuado a se encontrar com David recentemente, e ela assentiu lentamente. Ela revelou que eles sempre mantiveram contato, porque a química entre eles era inegável. Eles se encontravam às escondidas em hotéis, mentindo para mim sobre estar trabalhando até tarde.
Ela admitiu que metade das suas viagens de negócios eram, na verdade, fugas românticas com ele. Perguntei por que ela se casou comigo, se queria ficar com meu irmão, e Karen disse que não queria ser a responsável por romper o casamento. Ela me via como um pai maravilhoso para nosso filho, e decidiu ficar. Em suas palavras, ela cometeu um erro e não sabia quando parar. Eu disse a Karen que estava feliz por ela ter me contado a verdade, mas que eu ia arrumar minhas coisas e ir embora. Ela começou a chorar, pedindo perdão e esperando que eu gritasse com ela. Em vez disso, comecei a arrumar minhas roupas calmamente. Karen insistiu que se eu a amasse, deveria lutar por ela, pois erros acontecem em todo casamento. Quando percebeu que eu não faria nada, mudou de tática, dizendo que nosso filho seria afetado por um divórcio e que crianças não deveriam ser criadas em lares destruídos. Eu a lembrei de que talvez nem fosse o pai, o que a fez chorar ainda mais e me acusar de ser cruel. Parecia que ela acreditava que nada poderia me fazer querer sair do casamento. Talvez fosse em parte minha culpa por deixar as coisas passarem no passado. Embora eu a amasse, parecia que esse sentimento vinha mais de pensar que tínhamos um filho juntos e estávamos juntos desde a faculdade. Karen continuou insistindo que ainda não era tarde demais para consertarmos as coisas, mas eu já não conseguia acreditar nela e não tinha mais paciência. A confiança era um problema enorme e suas palavras pareciam vazias. Mesmo que eu a perdoasse, nunca poderia esquecer que ela dormiu com meu irmão. Sempre acreditei em perdoar erros, porque todos somos falhos. Mas isso estava além dos limites aceitáveis. Deixei-a chorando na porta de casa e fui direto para um hotel. No dia seguinte, fui até meus pais e revelei tudo sobre o caso de minha esposa com David, explicando como eles vinham dormindo juntos em segredo por anos. O choque em seus rostos era inegável. Verdade seja dita, minha mãe tentou inicialmente defender David, insistindo que seu menino nunca faria algo assim com o próprio irmão. Determinado a expor a verdade, pedi que meus pais permanecessem em silêncio enquanto eu ligava para David na frente deles. Instruí-os a não fazerem barulho para que David pensasse que era uma conversa privada. Quando David atendeu o telefone, eu o confrontei sobre o caso. A princípio, ele negou veementemente, recusando-se a aceitar qualquer responsabilidade. No entanto, quando eu disse que Karen havia admitido tudo, ele começou a culpá-la, chamando-a de sem caráter. Ele afirmou que não era culpa dele se as mulheres eram atraídas por ele, e que ele era o irmão mais bonito. Eu disse a ele firmemente que o exporia para todos. Quando David zombou de mim, dizendo que ninguém acreditaria em mim porque ele era o filho dourado, eu ri da arrogância dele e agradeci por confirmar a verdade. Sabendo que nossos pais haviam escutado tudo, David ficou em silêncio e depois começou a gaguejar, tentando se explicar e salvar sua imagem. Minha mãe, ainda em choque, exigiu uma explicação de David. Ele tentou justificar suas ações culpando todos, menos ele mesmo, e desesperadamente tentando jogar a culpa em Karen. Eu podia ver que minha mãe, que antes era protetora de seu filho favorito, agora sentia uma mistura de decepção e raiva. Naquele momento tenso, senti uma estranha sensação de vingança. Por anos, eu tinha suportado as crueldades de David. Agora, a verdade estava exposta, e os papéis se inverteram. Era David quem estava nu, suas ações reveladas para todos verem. Enquanto as palavras de David vacilavam, meu pai, normalmente reservado em suas expressões, não conseguiu conter sua decepção. Ele me pediu para passar o telefone para ele e começou a falar com David. David, começou meu pai, sua voz carregada de decepção, o que você fez não é apenas uma traição ao seu irmão, mas uma traição a esta família. Você dormiu com a esposa do seu irmão e continuou o caso mesmo depois que eles se casaram. Suas ações têm consequências graves e destruíram irreversivelmente a confiança que tínhamos em você. Eu criei vocês dois para valorizarem a lealdade familiar e a decência. O que você mostrou hoje desafia tudo o que eu tentei ensinar a vocês. Meu pai fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras penetrar na consciência de David. A falta de respeito pelos sentimentos do seu irmão e pela instituição do casamento é inaceitável. Você não só feriu ele, mas também destruiu os laços que mantinham nossa família unida.
Sua mãe e eu somos parcialmente culpados pelo que você se tornou, mas não vamos mais tolerar esse comportamento. A partir de hoje, você está cortado do fundo universitário que eu havia criado para você. Você terá que descobrir como pagar suas mensalidades sozinho. Eu também vou parar de financiar seu estilo de vida. Você acha que dormir com mulheres casadas te torna mais homem? Vamos ver como você se sai sem o meu dinheiro. Ao longo de tudo isso, mantive uma postura calma. Embora meu desejo inicial fosse gritar com David, assistir meu pai punir meu irmão, foi a maior vingança que eu poderia ter imaginado. Eu havia exposto a verdadeira natureza de David e estava claro que ele subestimou as consequências de suas ações. Minha mãe, apesar dos protestos persistentes de David, tentou justificar o comportamento dele, mas meu pai rapidamente encerrou a ligação, calando qualquer tentativa de explicação. Depois que desligamos, minha mãe veio até mim e me abraçou. Fazia muito tempo desde que havíamos compartilhado um momento como aquele, mas naquele abraço havia uma compreensão e um pedido silencioso de desculpas. Entre toda a turbulência familiar, ela se desculpou por não ter acreditado em mim durante todos esses anos. Meu eu de 14 anos nunca teria imaginado ser finalmente validado e abraçado por minha mãe. Depois desse confronto, meu pai me ajudou a encontrar um bom advogado para iniciar o processo de divórcio de Karen. Ela e seu advogado tentaram jogar sujo pedindo pensão alimentícia, já que eu ganhava mais do que ela. No entanto, o caso extraconjugal pesou muito a meu favor. Também fizemos um teste de paternidade, que confirmou que David era de fato o pai da criança. Essa notícia foi incrivelmente dolorosa, ainda mais do que descobrir a infidelidade de Karen. Eu fiquei furioso ao saber que o filho que eu tanto amava e havia criado não era meu. No entanto, decidi me manter firme. Karen implorou para que eu continuasse vendo nosso filho, Henry, argumentando que ele não deveria ser punido pela situação, mas eu não conseguia mais olhar para ele. Ele me lembrava demais de David, e eu odiava isso. Depois que o divórcio foi finalizado, senti uma sensação de liberdade tomar conta de mim enquanto me mudava para um apartamento de solteiro. Viver sozinho parecia surreal, já que me casei muito jovem e nunca realmente tive a chance de experimentar a independência. No entanto, minha natureza independente permitiu que eu me adaptasse rapidamente ao novo estilo de vida e logo comecei a apreciá-lo. 2 semanas atrás, meu pai me ligou para dizer que estava considerando mudar seu testamento, pois não queria deixar nada para David. Meu pai é incrivelmente teimoso, e uma vez que decidiu cortar David de sua vida, ele manteve essa decisão. David tentou se aproximar dos nossos pais, e até apareceu na casa deles implorando por perdão, mas eles se recusaram a deixá-lo entrar. Até minha mãe, que normalmente cedia aos caprichos de David, parecia ter chegado ao limite, embora isso provavelmente tenha sido mais difícil para ela. David nunca me mandou uma mensagem para se desculpar pelo que fez, o que mostrou que ele não se arrependia de verdade. Ele estava apenas chateado por ter sido cortado dos pais. Meu pai me disse que planejava deixar tudo para mim, garantindo que David não pudesse contestar. Mais tarde, ele mencionou que deixaria apenas $1 para David em seu testamento. Meus olhos se arregalaram de surpresa, pois meu pai havia trabalhado duro durante toda a sua vida. Somando seus bens, fundo de aposentadoria e seguro de vida, o total chegava a quase $2 milhões. A única condição no testamento era que, se meu pai falecesse antes da minha mãe, ela continuaria vivendo na casa deles, embora a propriedade fosse transferida para mim. Eu não me importava com isso, já que queria cuidar da minha mãe nos últimos anos dela. De alguma forma, David descobriu sobre isso e, incapaz de contatar nossos pais, me ligou ontem tentando fazer as pazes. Ele explicou como estava lutando na faculdade e que, depois que Karen descobriu a paternidade da criança, ela vinha pressionando-o por pensão alimentícia. Ele disse que estava sem dinheiro e estava procurando empregos de meio período, mas não conseguia encontrar nada. Ele implorou para que eu conversasse com nossa família e tentasse recomeçar, já que ele realmente precisava da minha ajuda. Eu ri na cara dele e disse que estava farto dele. Lembrei-lhe que ele deveria ter pensado nas consequências antes de dormir com minha esposa e engravidá-la. David argumentou que eu estava sendo injusto e que Karen também era culpada, ao que concordei.
Eu lembrei-lhe que havia me divorciado dela, tornando-a sua responsabilidade. Agora ele não deveria me ligar para reclamar sobre ela ou sobre o filho, pois essas eram as consequências de suas próprias ações. David começou a aumentar o tom de voz, mas eu o interrompi, lembrando-lhe que ele não era mais o filho favorito da família. Agora ele era a ovelha negra que havia dormido com a esposa do próprio irmão. Nesse momento, David começou a chorar, dizendo como todos, inclusive nossos avós e parentes, haviam se voltado contra ele. Embora isso fosse verdade, já não era mais da minha conta. Eu disse a ele que estávamos acabados e que ele nunca mais deveria me ligar, pois eu já não o considerava meu irmão. Desde então, fiquei relembrando a conversa em minha cabeça. Apesar do ódio que sinto por meu irmão, eu nunca o havia visto chorar, pelo menos não desde que éramos crianças. Não vou mentir, ver ele tão desamparado me machucou um pouco. Então acho que estou aqui para perguntar se devo conversar com nossos pais sobre ele ou se serei um idiota se não fizer isso. Atualização: um oi a todos. Muitos de vocês têm perguntado por que eu não mantenho contato com meu filho Henry, e alguns até me chamaram de cruel. Preciso explicar que não me sinto confortável criando o filho de outro homem. Isso não é uma situação de enteado. Eu fui levado a acreditar que Henry era meu filho, apenas para descobrir depois que na verdade ele é filho do meu irmão, David. Naturalmente essa revelação me machucou profundamente e chorei por dias. A principal razão pela qual não quero contato com Henry é porque não quero Karen na minha vida. Se eu permanecer conectado ao filho dela, ela encontrará uma maneira de voltar para a minha vida, e eu preciso de espaço. Vocês podem me achar cruel ou egoísta, mas eu simplesmente não posso vê-lo novamente. Pelo menos não por muito tempo. Atualização 2: a maioria de vocês adivinhou corretamente que foi minha mãe quem contou a David sobre meu pai mudar o testamento, o que levou David a me ligar como último recurso para tentar consertar as coisas. Confrontei-a na frente do meu pai, e ela desabou dizendo que eu já havia punido David o suficiente e que ele havia aprendido a lição. Meu pai disse firmemente à minha mãe que, se ela acreditava que o que David fez era perdoável, ele não poderia mais permanecer casado com ela, porque nunca poderia perdoar tal traição. Essa ameaça a silenciou. Meu pai deixou claro que, se ela voltasse a falar com David e descobríssemos, ela teria que arrumar suas coisas e sair. Como mencionei antes, meu pai é muito teimoso. Espero que minha mãe aprenda com seus erros. Atualização 3: Reddit. Faz 5 meses desde minha última atualização. Meu relacionamento com meus pais melhorou muito nos últimos meses. Meu pai e eu jogamos golfe todos os fins de semana, e ele me trata mais como um amigo do que como um filho. Embora minha mãe sinta falta de David, ela se manteve afastada dele. A última coisa que eu vi sobre David foi através de um primo que disse que David estava pedindo dinheiro para todos, e eventualmente, teve que abandonar a faculdade porque não podia pagar as mensalidades. Ele e Karen estão morando juntos, e ele conseguiu um emprego de meio período como mecânico. Aparentemente, eles estão criando Henry juntos, o que é bom, eu acho. Eu nunca discuto David com meus pais, e eles não trazem o nome dele à tona também. Para aqueles que perguntam, estou indo muito bem. Fui promovido no meu trabalho há 2 meses, então meu salário melhorou significativamente. Ainda não estou saindo com ninguém, pois sinto que preciso de tempo e espaço para curar. Tenho feito terapia, então veremos como isso vai evoluir. Fui promovido no meu trabalho há 2 meses, então veremos como isso vai evoluir. Tenho feito terapia, então veremos como isso vai evoluir.